Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite ou bom dia. Vamos iniciar aqui mais uma aula do nosso Gabaritando Processo Civil. Já estou compartilhando aí com vocês os nossos slides, né, que vão servir de apoio para a gente aí nessa aula. Nossa aula 5, com temas importantíssimos, né, para a sua prova da OAB, que é intervenção de terceiro e tutela provisória. Temas recorrentes na prova, né, pessoal? Então, temos que ter uma atenção aqui especial nessa aula de hoje aí. Não esqueça, você já sabe, né? Aí nesse QR Code você tem acesso a vários outros canais para ter acesso a materiais, aulas, etc. Então, não deixa aí, né, de acessar, né, esses outros canais. E ao longo dessas aulas aqui, pessoal, tire foto, marque lá no Instagram, vai ser um prazer ver, acompanhar a sua rotina aí. Vamos lá, para a primeira questão já, pessoal, sem perda de tempo, a primeira questão fala o seguinte aí, ó. Carlos alugou seu imóvel para Pedro residir com a esposa e filhos, tendo neste contrato figurado como fiador João, irmão de Pedro. Após o término do prazo de locação, Pedro e família desocuparam o imóvel, mas deixaram de pagar alguns meses de aluguel. Carlos ajuiza uma ação exclusivamente em face de João, o fiador. Nesse caso, é correto afirmar que João é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação. Deve o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de condição da ação. João é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, podendo proceder com a denunciação da lide de Pedro, visando exercer o direito regressivo. João é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, podendo proceder com o chamamento ao processo de Pedro, visando exercer direito regressivo. E João é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, e caso seja condenado ao pagamento dos aluguéis, só pode exercer direito regressivo contra Pedro através de ação autônoma. Essa pergunta aqui, pessoal, ela nos faz duas indagações, né? Na verdade, nos faz refletir a questão sobre dois pontos aí. Primeiro, se João, o fiador, tem legitimidade ou não para figurar no polo passivo dessa ação de cobrança, e caso tenha, como é que ele pode reaver, né, o pagamento que ele faça do verdadeiro devedor, que no caso seria Pedro aí, né? Galera, de antemão, a gente já pode excluir aí a letra A ao dizer que João é parte ilegítima. Não. João tem sim legitimidade para figurar no polo passivo dessa ação, porque ele figurou no contrato como fiador. Então, ele foi um garantidor, né, do adimplemento desse contrato. Ele se responsabilizou perante o Carlos pelo pagamento dos aluguéis. Então, como não houve, né, o pagamento, como não houve o adimplemento dos aluguéis, o Carlos poderia, sim, entrar com a ação só contra o fiador João, já porque ele responde. A dívida não é do João, a gente sabe disso, né? A dívida é do Pedro, Pedro que é o devedor. Mas o João, ele tem responsabilidade, né, por esta dívida, então ele pode sim ser acionado. Ah, professor, mas aí depois ele pode ir atrás de Pedro para reaver o que eventualmente ele pagou? Pode sim, né? Aí a gente vai ficar com a seguinte questão aí agora, né, com a seguinte pergunta aí. Como é que o João poderia, né, exercer esse direito regressivo dele? Através de uma denunciação da lide, como está na letra B, através de um chamamento ao processo, como está na letra C, ou ele só pode exercer esse direito regressivo através de uma ação autônoma, né? Ou seja, ele não poderia trazer, né, o Pedro para este processo que o Carlos está movendo. Galera, aqui entra em cena, né, o assunto intervenção de terceiro, que é muito cobrado na prova da OAB e sempre coloca, né, os candidatos, os alunos em dúvida, né, sobre qual modalidade utilizar, se denunciação, se chamamento ao processo, enfim. Para que você não esqueça nunca mais, eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem clara, bem objetiva. Então, preste atenção em agora. Ó.
Imagina essa relação que você está vendo aí, ó, esse processo, né? Essa relação jurídica processual entre A versus o R. Eu tenho aí um processo, né? Cujas partes são essas letrinhas aí, estão representadas pelo A e pelo R aí, né? Um terceiro pode ingressar neste processo de duas formas. Espontaneamente, a gente pode ter aí uma intervenção espontânea. O que é uma intervenção espontânea, pessoal? É quando esse terceiro ele entra por uma iniciativa sua. O terceiro é que pede para entrar, né? Ele é que pede para participar desse processo porque ele tem um interesse aí, né? Jurídico, né? Enfim. Agora também nós temos aí a intervenção provocada. O que é a intervenção provocada? É quando uma das partes que estão no processo aciona esse terceiro, trazem um terceiro para cá, ou seja, provocam, né, a entrada ou ingresso do terceiro para este processo. É muito importante, pessoal, você, quando estiver diante de uma questão que vem ali perguntar, vem ali cobrar alguma coisa, né, de como trazer um terceiro para o processo, você tem que analisar como é que essa intervenção vai se dar. Por iniciativa do terceiro, espontaneamente, ou por iniciativa de uma das partes que vai trazer esse terceiro de forma provocada. Isso é essencial. Por quê? Porque das 5 modalidades de intervenção de terceiro que nós temos, elas vão se categorizar da seguinte forma, ó. Se for uma intervenção espontânea, se você perceber que nós estamos diante, né, de um ingresso de um terceiro, porque ele quer, das duas uma, ou vai ser assistência ou vai ser amicus curiae. Agora, se essa intervenção está sendo provocada por uma das partes, nós vamos estar diante de denunciação da lide, chamamento ao processo ou IDPJ, que significa incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Então, aí você já elimina algumas espécies, né, de intervenção de terceiro, quando você analisa se essa intervenção é espontânea ou provocada, tá bom? A grande questão, a grande dúvida, né, de muitos alunos é fazer uma diferença, né, entre denunciação da lide e chamamento ao processo, porque nos dois casos, pessoal, se trata de uma intervenção provocada, como a gente acabou de ver, né, porém que tem como objetivo o exercício do direito regressivo, né, ou seja, ao invés de exercer esse direito regressivo em uma ação autônoma, né, que tende a demorar mais, a gente já exerce de uma forma antecipada, já no curso do processo que está rolando, né? Então, assim, professor, se as duas são intervenção provocada e as duas, né, são visando o exercício do direito regressivo, qual que seria a diferença aí? Eu vou explicar para você. Olha só, imagine esse processo de novo aí que apareceu na tela de vocês aí, ó. Dentro desse processo, nós temos uma relação jurídica discutida, não é verdade? Tem o mérito dessa causa envolve uma relação jurídica que é objeto dessa ação. Pode ser um contrato de compra e venda, né? Pode ser um contrato de empréstimo, de prestação de serviço, que surgiu uma dúvida, surgiu uma discussão aí, pode ter sido aí uma relação casual, como, por exemplo, um acidente de veículo, enfim, eu tenho alguma relação aí que está sendo discutida nesta ação, que é o objeto, que é o mérito dessa causa aí, né? Eu tenho que olhar esta relação aí fora do processo, lá no plano material. Quem é que participa antes de existir esse processo? Antes dessa relação aí ser submetida ao judiciário, né? Ela virar uma lide. Quem é que está no plano material? Quem é que participa, né, dessa relação lá no plano material? Quando não existia conflito, quando ainda não existia briga, quem é que estava lá nesse plano material? Quem eram os sujeitos, né, dessa relação no plano material? Vejam que aqui no nosso gráficozinho, lá no plano material, eu tinha 3 sujeitos: o A, o R e o T. Todos eles faziam parte dessa relação jurídica no plano material, em que pese no processo esteja figurando apenas o A e o R, né? Mas no plano material tinha mais uma pessoa participando dessa relação, que no caso aí
era o T. Quando isso acontece, né, uma das partes do processo vai poder trazer esse T, né, de forma provocada. É o que acontece aqui, por exemplo, ó, nessa situação hipotética aqui. Ó. Imaginem que no plano material, ó, vem aqui, nós temos um contrato de locação. E aí eu tenho o locador, que está de azul, eu tenho o locatário, que está de cinza, e tenho o fiador. Vejam, olha só, pessoal, né? Todas essas pessoas, azul, cinza e verde, estavam lá figurando no contrato de locação. Tivemos um probleminha, né? Uma inadimplência de aluguéis, e aí o locador entrou com uma ação contra o fiador. Esse fiador vai poder trazer o locatário para cá, para esse processo? Vai poder trazer. Por quê? Porque esse locatário fazia parte também da relação, né, jurídica no plano material. Vejam que a relação aqui é uma só, em que tinham mais pessoas no plano material e que, na hora de surgir um processo, uma das partes demandou apenas uma e esta pessoa aí quer trazer o outro para cá. Nesse caso, pessoal, nós vamos estar diante de uma intervenção chamada, vai até ficar redundante aqui, né? Nós vamos estar diante de um chamamento ao processo, como está piscando aí na tela para vocês. Ó. Então, o chamamento ao processo, pessoal, é quando, né, uma das partes desse processo que está em curso traz ao processo, traz a essa relação processual, um terceiro, ou seja, alguém que não faz parte desse processo, mas que faz parte da relação material. Então, ele vai lá e diz o seguinte: meu irmão, venha para cá, né? Porque você também é tão devedor, mais, né, do que eu, então você tem que estar aqui, tá? Então, chamamento ao processo é quando a relação discutida ela é uma só, né? Aqui no processo e no plano material. Então, eu só vou trazer para cá os sujeitos que não foram demandados. Agora, a denunciação da lide, pessoal, ela é um pouquinho diferente. Olha só, eu tenho uma relação jurídica discutida aqui, né? Mas eu tenho, para além desse processo, uma outra relação jurídica na qual fazem parte apenas o R e o T. Então, vejam, aqui, né, nessa outra situação, eu vou ter duas relações jurídicas distintas. A relação jurídica deste processo, que é entre o A e o R, e tem uma outra relação jurídica da qual o A não faz parte. É uma relação jurídica apenas entre o R e o T, né? Só que existe uma situação aí, ó. Caso esse R perca para o A neste processo, ele vai poder, por força de lei ou de contrato, ir atrás do T para reparar o prejuízo. E por que ele pode fazer isso? Em razão da relação que ele tem com o T, uma relação só entre ele, R, e o T. Né? Então, nesse caso, pessoal, o R pode trazer o T, mas não vai ser chamamento ao processo. Eu não vou chamar o T para o processo porque o T faz parte da minha relação com A. Não, eu vou chamar o T para cá porque eu tenho uma relação com ele, uma relação só eu e ele, né, por força de lei ou de contrato, que ele está obrigado a reparar o meu prejuízo que eventualmente eu venha a ter aqui neste processo, né? E aí, então, nesse caso, há uma denunciação da lide. Exemplo clássico, exemplo fácil de ilustrar é esse daqui, ó. Imagina que esse bonequinho preto aí, pessoal, fez um contrato de seguro, né, com esta seguradora aí, ó. Você está vendo o bonequinho preto, uma empresa aqui, né? Imagine que é uma seguradora, e aí, então, esse bonequinho preto aqui, ele fez um contrato de seguro, né? Do carro que ele acabou de comprar e tal. E aí, um belo dia, ó, esse bonequinho preto aqui bate no carro do bonequinho branco aqui, né? Acontece aí um acidente de carro. Aí, olha só, o bonequinho branco entra com uma ação contra o bonequinho preto, né? Olha só, o bonequinho preto, caso perca para o autor, caso o bonequinho preto tenha que pagar alguma coisa, né, para o autor,
ele vai ou não vai poder ir atrás da seguradora para a seguradora reparar o seu prejuízo? Vai. Por quê? Porque ele tem um contrato de seguro com essa seguradora, né? Então, ele vai poder fazer aqui uma denunciação da lide, ele vai trazer ao processo essa seguradora e vai dizer, olha, fica aqui, porque se eu perder, se o juiz entender, né, que eu tive culpa pelo acidente e tal, né, eu vou ter que pagar para o autor, né, mas como eu tenho um contrato com você, só eu e você, e neste contrato, né, você tem como obrigação, né, cobrir os prejuízos, né, que eu venha a ter em razão de acidentes, né, de veículo, você vai ficar aqui, então, para reparar esse meu prejuízo. Então, vejam que aqui, pessoal, eu tive uma relação do bonequinho preto com o bonequinho branco, né, que foi esse acidente de carro aqui, e tem uma outra relação totalmente diferente do bonequinho preto com a seguradora. Nessa relação aqui, nessa primeira relação aqui, o bonequinho branco não faz parte, não figura nada, né? E é por isso, inclusive, né, pessoal, que o autor acionou o réu aqui, só que aí o réu pode trazer ao processo a seguradora, porque ele tem uma relação material específico com essa seguradora aqui, né? Então, não é chamamento ao processo aqui. Por quê, pessoal? Porque a relação não é uma só, né? Não é uma relação só da qual todos esses fazem parte. Não, são relações distintas, são relações diferentes. Vejam que aqui, né, o bonequinho branco só poderia acionar o bonequinho preto, né? Porque ele não tem relação com a seguradora. Agora, se o bonequinho preto quiser, e é uma opção dele, né, ele pode trazer a seguradora para cá, né? Diferente lá, né, pessoal, daquele contrato de locação. Lá naquele contrato de locação, o locador poderia acionar o fiador? Poderia, como ele fez lá no nosso exemplo. Ele poderia acionar só o devedor se ele quisesse? Poderia, porque o devedor também está na relação, né? Deve para ele. Poderia acionar os dois? Poderia acionar os dois também, se quisesse. Mas como ele acionou só o fiador pode chamar ao processo o devedor. Olha, venha para cá, você também faz parte, então fique aqui. Vai ficar todo mundo no mesmo barco aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa basicamente aqui é a diferença, né? E eu tentei sintetizar aqui com vocês, ó. No chamamento ao processo, é como se a gente dissesse assim, ó, vem cá você, terceiro, porque tu é tão ou mais devedor como eu. É o caso aí, né, de fiador, de devedor solidário, né? Então, nesses casos aí, ó, quando a gente fala de fiança, de dívida solidária, de obrigação solidária, a gente logo imagina, né? Várias pessoas fazendo parte da mesma relação. Na denunciação da lide, a frase seria outra, ó, seria assim, ó, vem cá, porque se eu perder, tu tens a obrigação, por força de lei ou pelo contrato, a reparar o meu prejuízo. E aí nós temos exemplos, né, como contrato de seguro, evicção, né, que é aquela perda de uma coisa por decisão judicial, né? Aí eu posso então fazer a denunciação da lide ao alienante imediato, né? Então, galera, sempre que vocês se depararem com uma intervenção provocada, tentem fazer, né, essas frases aí. Qual é que se encaixaria melhor aí na nossa situação, né? A azul ou a marronzinha aí, né? Aí você vai concluir se é chamamento ao processo ou então denunciação da lide. Aqui nesse caso, ó, nós estamos diante de uma relação de locação, né, em que o Carlos demandou apenas o fiador e o fiador quer trazer Pedro, que é o devedor, para cá. Então, o correto aí seria chamamento ao processo, né? Letra C de casa. E olha só, pessoal, olha só como a OAB gosta de cobrar esse assunto aí, ó. Eu coloquei agora aí na tela para vocês 3 questões distintas, né? Ó, se você ainda não resolveu essas questões lá, né, na sua apostilinha, dá uma pausa agora, tá? Eu vou até beber uma aguinha aqui, é o tempo que você dá uma pausa e tenta responder aí essas questões aí. Bora ver se você vai acertar. Eu acho que você vai acertar todas, hein? Vamos lá ver. E aí, respondeu todas? Olha só, a azulzinha aqui, ó. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser seu fiador. Opa, quando fala de fiador,
fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você, como advogado, sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção de terceiros a ser arguida por Daniel em sua contestação. Aí ele fala lá, né, de assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, nomeação à autoria. Galera, nomeação à autoria nem mais existe no CPC, tá? Nomeação à autoria agora, no CPC de 2015, não é mais uma modalidade de intervenção de terceiro, como você inclusive viu aqui em alguns slides atrás aí, né? Então, pode excluir aí nomeação à autoria. Você também vai excluir assistência. Por quê? Porque é o Daniel que é parte que quer trazer a Joana. Então, é uma intervenção provocada. A questão nos coloca aí numa situação de intervenção provocada. A assistência é voluntária, né? Se a questão dissesse assim, ó, que a Joana quer ingressar, né, no processo, aí seria assistência, porque seria espontânea. Como não é, é o Daniel que quer trazer, ó, diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção a ser arguída por Daniel. Então, vai ser denunciação e chamamento ao processo. Ó, questão aí de fiador trazendo a devedora Joana. É uma só relação, né? Então, você já sabe, chamamento ao processo. Não é verdade? E a outra aí, a questão marronzinha. Marcos se envolveu, né, em um acidente. Que mais nós temos aqui? Deixa eu tirar aqui que está atrapalhando um negocinho que aparece aqui para mim. Abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou em face de Marcos uma ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu aí, né, que a responsabilidade de pagamento era da seguradora Confiança, em virtude de um contrato de seguro que ele, Marcos, havia pactuado para seu veículo antes do acidente. Então, diante de tal situação, o que o Marcos tem que fazer aí? Promover a oposição? Não, né? Marcos pode promover denunciação da lide, a seguradora? Marcos pode pedir a instauração de um IDPJ em face da seguradora? Ou pode fazer o chamamento ao processo aí, né? Oposição também não é modalidade de intervenção de terceiro, né? No nosso ordenamento atual. Também não é caso de DPJ, e DPJ, como a gente vai falar daqui a pouquinho aí, pessoal, é aquele caso lá, né, em que uma pessoa aí, né, está abusando da personalidade jurídica, né, da personalidade. Não é o caso aqui, a questão não fala absolutamente nada disso, então vamos ficar de novo aí entre denunciação e chamamento, né, entre a letra B e a letra D. Nesse caso aí, pessoal, né, ó, o Marcos quer trazer a seguradora porque ele tem um contrato sozinho com a seguradora. Então, é uma relação distinta da relação discutida no processo, que é entre ele e o Bruno, o caso lá do acidente, né? Então, ó, de novo, seguradora, né, e tal. Aí você já sabe aí que, então, a resposta correta é a letra B de bola, né? Então, a azulzinha aí é a letra C, chamamento ao processo. O que é que eu falei aí na primeira? Falei... A azulzinha aqui, só confirmando, pessoal. A azulzinha aqui, ó, é um caso de chamamento ao processo, tá? Agora eu fiquei na dúvida aqui se eu falei denunciação, se eu falei chamamento ao processo. Agora me bateu um branco aqui, mas a primeira questão, a azulzinha aí, é chamamento ao processo, certo? E a marronzinha aí é denunciação da lide, tá? Eu fiquei realmente agora com dúvida em o que eu falei aí na primeira questão, tá? Me deu um branco aqui, mas se você estiver atento, você deve ter percebido aí. Próxima questão, a verdinha aí, ó. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de mútuo firmado com a Aline,
ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto, fiador. Surpreendido pela citação, João Alberto procura no mesmo dia um advogado. Diante de tal quadro, assinale a opção que apresenta a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado do João Alberto para obter a responsabilização de Aline. De novo aí, né, pessoal, uma questão aí de trazer para cá para o processo a devedora, né, já que eu, fiador, fui acionado sozinho. Então, a relação é uma só, da qual todos fazem parte. O fiador só quer trazer a devedora também para cá. Então, também é a opção de chamamento ao processo. Letra A, tá? Então, aí, ó, nosso gabarito final aqui dessas 3 questões. C, chamamento ao processo. B, né, denunciação da lide. E A, chamamento ao processo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver aqui mais uma questão, agora sobre um outro tema, ainda dentro de intervenção de terceiro. Olha lá. João e Maria, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, decidem se divorciar. Como não chegam a um consenso no que tange a partilha do patrimônio amealhado durante o casamento, Maria ingressa com uma ação de divórcio litigioso contra João. Ao constatar que parte dos bens adquiridos em comum esforço pelo casal estão registrados como sendo de propriedade da empresa Zion, da qual João é sócio, o advogado de Maria requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acerca desse requerimento, é correto afirmar: é incabível, tendo em vista que só é possível a desconsideração da personalidade jurídica visando o atingimento de bens em nome de uma pessoa física. Letra B. É cabível, tratando-se o caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica, cujo incidente, uma vez instaurado, suspenderá o processo. Letra C. É incabível, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica só pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução. Letra D. É cabível, cabendo ao juiz resolver o incidente independentemente de prévia manifestação da pessoa jurídica. E aí, qual você marcaria aí, hein? Olha só que interessante. Aqui é uma ação da Maria contra o João. E a Maria quer atingir bens que estão em nome da empresa Zion, né? Galera, olha só aqui. Imaginem que nós temos aí, né, essa empresa aí, né? Imaginem que esses prédios representem aí uma empresa qualquer. Por trás dessa empresa, nós temos essas pessoas físicas aí, né? Esses bonequinhos que estão representando aí os sócios da empresa, né? São eles que se reuniram, né? E construíram, né? Fundaram essa empresa, essa pessoa jurídica, e são eles que estão, portanto, por detrás dela, né? Toda vez que essa PJ aqui, né, estiver abusando, né, da sua personalidade jurídica, é possível que a gente vá atrás das pessoas físicas, né, objetivando aí a responsabilização deles, né? Então, por exemplo, essa pessoa jurídica não tem nenhum bem, né, em seu nome. Quando você vai atrás dos patrimônios, né, dessa pessoa jurídica, você não encontra, né? Nós poderíamos então imaginar que se trata aí, né, de um abuso da personalidade. É para isso que existe então, né, o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica, para nós irmos atrás das pessoas físicas, né, que estão por detrás dela, né, já que elas usam a pessoa jurídica como um escudo. Só que é possível também, pessoal, tá, nós falarmos de uma desconsideração inversa. É quando eu estou brigando com uma pessoa física, né? Só que eu quero ir atrás dos bens que estão em nome da PJ, ou seja, uma pessoa física que tem talvez aí um poder de administração, né, na pessoa jurídica, bota os bens em nome da pessoa jurídica
para frustrar uma eventual partilha, por exemplo, né, em um processo de divórcio. Isso pode acontecer muito, né? Por exemplo, a pessoa comprou, né, um carro, um imóvel com bens particulares, né, com um patrimônio particular, mas ela não quer botar no seu nome, porque se ela fosse divorciar, ela corre o risco aí de ter que dividir, né, com a sua esposa, com seu esposo. Então, o que que ela faz? Ela bota em nome da PJ, né, para que não apareça no rol de bens a serem partilhados. Eu posso, então, desconsiderar essa pessoa física e ir atrás da PJ? Posso sim, né? Que é o que nós chamamos de desconsideração inversa, porque esse instituto da desconsideração, pessoal, ele surgiu realmente para a gente desconsiderar momentaneamente a personalidade de uma PJ para ir atrás dos bens que estão em nome de uma PF, né, de uma pessoa física. Mas, com o tempo, evoluiu-se, né, o entendimento e passou, né, a se admitir também a doutrina, a jurisprudência, a própria legislação é unânime em admitir também a desconsideração inversa. E aí, como é que funciona, né, pessoal, esse incidente da desconsideração da personalidade jurídica? Ó, é importantíssimo que a parte que venha, né, pessoal, requerer, ela, na hora de fazer esse pedido aí, ela demonstre os requisitos, né, da desconsideração. E aí, então, nós vamos ter naquele processo a instauração deste incidente, né? E a partir do momento que esse incidente ele é admitido, ele é aceito pelo juiz, o processo vai ficar suspenso. Então, o IDPJ ele acarreta a suspensão do processo até ele ser julgado, ok? Nós vamos ter aí a citação da PJ ou da PF, em se tratando de uma desconsideração, né, tradicional ou inversa. Vamos ter aí a oportunidade, né, de manifestação, dela se manifestar em 15 dias, e aí então o juiz finalmente vai julgar se decreta ou não a desconsideração através de uma decisão interlocutória. Importante a gente registrar aí, pessoal, que essa desconsideração da personalidade jurídica, ela cabe em qualquer fase do processo de conhecimento. Também cabe no cumprimento de sentença e no processo de execução. Ela é muito mais comum de ser feita no cumprimento de sentença ou na execução, mas não só lá, tá bom? Ela também pode ser feita em um processo de conhecimento em qualquer fase. E dessa decisão interlocutória aí, pessoal, né, é cabível recurso de agravo de instrumento, tá bom? Se porventura, pessoal, esse incidente for instaurado em um tribunal e a decisão for do relator monocrática, aí vai caber agravo interno, ok? Então, anote aí no seu caderninho, nas suas apostilas, que se porventura esse incidente for feito no tribunal, em sede de recurso, por exemplo, cabe, professor? Cabe. Acabamos de falar aí, ó, que o IDPJ é cabível em qualquer fase do processo de conhecimento. Então, pode ser feito no tribunal, né? Se for feito no tribunal, quem vai decidir isso é o relator, sozinho, né, através de uma decisão monocrática, e o recurso cabível é agravo interno. Agora, se esse DPJ estiver sendo feito perante um juízo singular, né, um juiz de primeiro grau, por exemplo, aí vai ser resolvido através de uma decisão interlocutória, sendo desafiada essa decisão por agravo de instrumento. Então, a gente pode concluir aqui, pessoal, né, que nessa questão aí da João e Maria, a letra correta é a letra B, né? A letra A diz que é incabível, pois só é possível a desconsideração da personalidade jurídica de uma pessoa jurídica, né, para atingir os bens em nome de pessoa física. A gente viu que não é verdade. Nós podemos ter a desconsideração inversa, que é justamente o que fala a letra B, né? E ainda diz a letra B que o incidente suspende o processo. Vimos que é correto, né? A letra C diz que é incabível, pois só poderia ser instaurado em cumprimento de sentença ou em execução, errado. E a letra D diz que o juiz resolve o incidente sem dar chance, né, da pessoa jurídica, no caso da empresa Zaia, se manifestar. Errado. Vai sim ter a chance de se manifestar em 15 dias, até mesmo em razão do princípio do contraditório, né, pessoal? Então, a correta aí realmente é a letra B de brega. Vamos lá ver como essas questões são cobradas na OAB?
né? Esse assunto, na verdade, aí de IDPJ é cobrado da OAB? Olha só essa questão lá da OAB 22. A instauração do IDPJ foi requerida em um processo de execução, por título extrajudicial. O advogado do executado manifestou-se contrariamente ao pedido, sob a alegação de cerceamento de defesa de seu cliente, somente cabendo a desconsideração se requerida em ação de conhecimento, ajuizado especificamente contra o sócio da sociedade empresária devedora. Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa correta. A letra A diz que procede, porque o pressuposto para aplicação da desconsideração é sempre a conduta ilícita do sócio, perpetrada por meio da personalidade jurídica. Portanto, é imprescindível a demonstração cabal da culpa em ação de conhecimento. A letra B diz que procede, porque o requerimento, né, de instauração do IDPJ deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, dentre eles o desvio de finalidade da PJ, que só pode ser feito em ação de conhecimento. Eu acho que você já cortou tanto a letra A quanto a letra B, né? Em razão da nossa explicação, eu acho que você já excluiu a letra A e a letra B. Letra C, não procede, porque, ao contrário do afirmado pelo advogado, o IDPJ só é cabível no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, pois no processo de conhecimento, a desconsideração só pode ser decretada na sentença de mérito. Eu acho também que você cortou essa letra C, né? E a letra D não procede, porque o IDPJ é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Correto, né, pessoal? A letra D. A, B e C estão erradas porque elas restringem, né, o cabimento aí do IDPJ, né? A A e a B diz que só cabe realmente em ação de conhecimento. A letra C é o inverso, diz que só cabe em cumprimento de sentença ou na execução. Está errado, né? Ela cabe no cumprimento, cabe na execução e cabe no processo de conhecimento também, em qualquer fase. Artigo 134, pessoal, é o que confirma isso para a gente. Então, letra D é a alternativa correta. Vamos para mais uma aí, ó. Outra questão da OAB, agora do exame 28. Vejam como esse assunto cai, hein? Será que vai cair na nossa prova agora? A Mauri ingressou com uma ação ordinária em face de Mercadinho dos Suínos, em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. O pedido foi julgado procedente em decisão transitada em julgado, condenando a pessoa jurídica ré a indenizar o autor em R$ 10.000. Na fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à empresa, razão pela qual o juiz competente decretou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica, penhorando o automóvel pertencente a Flávio, sócio majoritário da sociedade ré. Então, veja, aqui nós estamos diante de uma desconsideração clássica, né? Eu entrei com a ação contra uma PJ, não encontrou bens, e aí, então, foi decretada a desconsideração para ir atrás de uma PF, né? De uma pessoa física, que no caso aqui foi Flávio. A única questão aqui importante é que ela diz aqui, né, o comando da questão, ele diz que o juiz determinou isso de ofício. Será que pode o juiz determinar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica? A letra A diz que a decisão está correta, né? Pois o CPC admite a desconsideração, independentemente de requerimento da parte interessada. A letra B diz que a decisão está incorreta diante da necessidade de requerimento da parte para que haja a desconsideração, né? A qual possui natureza jurídica de processo autônomo. A letra C diz que a decisão está incorreta, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige cumulativamente o requerimento da parte interessada e a instauração de um incidente nos termos do CPC. E a letra D diz que não é admissível a desconsideração da personalidade jurídica à luz do CPC. Eu acho que você já cortou a letra D aí, né? Espero que pelo menos a letra D ninguém tenha marcado aí, né? Porque a gente viu que a desconsideração é cabível, sim. Nós temos um regramento no CPC, né, para falar sobre a desconsideração, sobre a instauração do incidente, né?
Aí a dúvida fica aí, né? Precisa de requerimento ou não, né? O juiz poderia ter determinado de ofício ou não a desconsideração, tá? Galerinha, anotem aí, tá? Que a desconsideração da personalidade jurídica, para ela ocorrer no processo, ela precisa, tá, do requerimento da parte. Então, eu já excluo a letra A aí. O artigo 133 aí do CPC, você deve estar em mãos aí com a letra de lei destacada, né? Quer ver? Dá uma olhadinha lá, né? No artigo 133. Inclusive, está aí, ó, né? Destacado aí para vocês já na nossa letra de lei destacada, que eu preciso, ó, tem que ser a requerimento da parte. O juiz não pode decretar, determinar a instauração do IDPJ de ofício. A parte tem que requerer. Então, você pode cortar a letra A aí. E a letra B está equivocada porque ela diz que essa desconsideração vai ter natureza de um processo autônomo, e não é verdade, é apenas um incidente neste processo. Não é um processo autônomo, não é um processo novo, não é um processo, né, à parte. Não, é apenas um incidente. É um bracinho que vai ser instaurado, vai suspender o processo enquanto este incidente é resolvido, né? O juiz resolve se decreta, né, a desconsideração ou não, e depois o processo segue, né? Então, a alternativa correta aí é a letra C, tá, pessoal? Letra C, uma informação importante que a gente escolheu aí dessa questão, tá bom? O IDPJ depende de requerimento da parte e temos a instauração de um incidente. Galera, esse incidente ele só não vai ser, né, instaurado, a gente só não vai instaurar um incidente, só não vamos suspender o processo, enfim, né? Se porventura a parte já pede a desconsideração na petição inicial, né? Se porventura eu entrar com uma ação e nessa minha petição inicial eu já requerer, já solicitar que o juiz desconsidere a personalidade da PJ que eu estou demandando, para que os sócios, né, façam parte também desse processo, né, aí então dispensa-se, né, a instauração de um incidente, e aí eu já cito, né, eu já determino a citação de cara, né, o juiz já vai mandar fazer a citação de cara. É o que fala aí, ó, o artigo 134, parágrafo 2º, né? Se você der uma olhada aí no seu 134, parágrafo 2º, ele diz lá, ó, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que já vai ser determinada, né, a citação do sócio ou da pessoa jurídica. Então, se você entra com uma ação e já desconfia, né, que aquela PJ ou aquela PF está abusando da personalidade, e você já quer, né, buscar a responsabilização das pessoas físicas ou da PJ que está por detrás, né, desse réu inicial, você já pode pedir a citação e aí o juiz já manda citar. Nós não vamos ter aí a instauração de um incidente. Tudo bem? Pronto, resolvemos aí, né, essas questões de intervenção de terceiro, que nós tínhamos para falar sobre intervenção de terceiro, falamos. E vamos agora, pessoal, começar a resolver algumas questõezinhas sobre tutela provisória. Vou dar um golinho aqui de água, né? Aqui é tudo, como eu posso dizer, né? Essas aulas aqui, elas são gravadas sem corte para vocês, né? Por isso que eu paro de vez em quando aqui para beber uma água. É um tempo também que você bebe uma aguinha aí, estica a coluna, né? E vamos lá. Diante de uma negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, Ana Clara ingressou com uma ação judicial. Em sua petição inicial, limitou-se a requerer a imediata retirada de seu nome do SPC de Serasa e indicou como pedido final a indenização por danos morais. O juiz deferiu o pedido provisório formulado por Ana Clara e a empresa ré, intimada dessa decisão, não apresentou recurso. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.
Ana Clara deverá editar a sua petição inicial no prazo de 15 dias ou mais, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito. A empresa ré será considerada revel e o juiz procederá com o julgamento antecipado do mérito. A decisão que concedeu a tutela não poderá ser revista, reformada ou invalidada, tendo em vista a inércia da empresa ré. E a letra D diz: haverá estabilização da tutela e, por consequência, a extinção do processo. Galera, essa questão fala sobre tutela provisória e eu preparei aqui para vocês um esqueminha aqui para vocês entenderem como é que esse assunto é regulado pelo CPC, tá bom? Tutela provisória é gênero e as espécies de tutela provisória que nós temos no nosso ordenamento são tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência, pessoal, é aquela tutela provisória que vai ter vez, né, vai ter espaço em uma situação de urgência, né, um perigo de dano. Eu não posso esperar até receber a tutela final, a tutela definitiva, né? Então, em razão de uma urgência, de um perigo, né, de dano, eu peço para que o juiz já me conceda aí uma tutela, uma proteção. A tutela de evidência, não. A tutela de evidência é aquela, pessoal, em que eu já vou receber uma tutela, uma proteção, mesmo não tendo uma urgência, né? Mas sim por eu estar inserido numa situação na qual o meu direito é de altíssima probabilidade, né? E aí, então, o CPC, no artigo 311, me elenca lá em que hipóteses eu posso requerer essa tutela de evidência, né? Que mostra que o meu direito é evidente, né? De altíssima probabilidade. A tutela de urgência, pessoal, ela pode se subdividir em tutela antecipada e tutela cautelar. Qual que é a diferença entre essas tutelas aí? A tutela antecipada, pessoal, ela é satisfativa, né? Ou seja, eu já vou usufruir, eu já vou me satisfazer desde já daquilo que, em tese, eu só receberia ao final do processo. Então, é uma antecipação da tutela final, da tutela definitiva. A tutela cautelar, não. Ela é não satisfativa, ela é meramente conservativa. Eu não vou usufruir já do meu direito, né? Eu vou apenas acautelar uma situação, né? Um bem, enfim, para que este processo possa ter uma utilidade afinal. Se eu não obter essa tutela cautelar, eu vou ter um risco ao resultado útil do processo, né? Se eu não receber essa proteção, né, imediata, essa proteção cautelar, pode acontecer alguma coisa que leve ao perecimento, né, do que está sendo discutido ali, do objeto do processo, enfim. Então, aí esse processo perderia totalmente a sua utilidade. Então, eu peço uma cautelar para o juiz conservar uma situação para que este processo ainda seja útil ao seu final. Então, ela não é satisfativa, ela é apenas conservativa. A tutela de urgência, né, tanto a antecipada como a cautelar, ela pode ser requerida incidentalmente, ou seja, eu vou requerer ela quando já feito o pedido final. Então, quando eu faço esse pedido, né, de tutela de urgência, eu já fiz o meu pedido de tutela final, né, o meu pedido final, a minha tutela definitiva. Então, esse meu pedido de tutela de urgência vai ser feito incidentalmente dentro do procedimento que já fora instaurado para a obtenção da tutela definitiva. Mas eu também posso requerer, né, uma tutela de urgência antes mesmo de formular o meu pedido de tutela final, né? Nesse caso aí, eu vou estar fazendo o requerimento, né, de tutela de urgência em caráter antecedente, ou seja, de forma antecedente à formulação do pedido final. Então, eu vou ter um procedimentozinho pequenininho, só para decidir sobre a concessão ou não da tutela de urgência, e posteriormente a parte vai ter a chance aí, né, depois que o juiz resolver esse pedidinho, a parte vai ter a chance lá de aditar ou não a petição inicial, né, e formular o pedido completão, né, o pedido de tutela final aí, né? Agora, detalhe, ó, apenas a tutela antecipada, só esta daqui,
Quando requerida em caráter antecedente, é que ela pode se estabilizar, tá? Só a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, uma vez concedida, pode acarretar o fenômeno chamado estabilização. Eu separei aqui para você, ó, eu preparei aqui para você um esqueminha aí, ó, um fluxograma aí, ó. Eu tenho aqui uma petição inicial, na qual a gente se limita a requerer a tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Então, imaginem que aqui eu entrei com uma petição inicial e eu pedi apenas e tão somente a tutela antecipada. Então, eu estou diante aí, né, de um procedimento antecedente. E aí o juiz vai dizer, ó, se defere ou não. Se o juiz deferir, pessoal, a parte, né, contrária pode interpor recurso. Se porventura ela não recorrer, nós vamos ter aí, né, a estabilização da tutela antecipada, né? O artigo 304 aqui me fala isso daí, ó. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. E aí, nesse caso, o processo aí é extinto. Lembrando, pessoal, que ocorrendo a estabilização, ok? Qualquer das partes pode demandar a outra, tá? Com o intuito de rever, reformar ou invalidar essa tutela estabilizada. O prazo aí é de 2 anos, né? A contar 2 anos a contar da data de ciência, né, da decisão que extinguiu aí o processo. Então, a gente conclui aqui que naquela questãozinha lá, a letra correta é a letra D de dado, né? Olha só, a Ana Clara, ela limitou-se a requerer a retirada do seu nome do SPC. Ela entrou com uma petição inicial e apenas fez o pedido da imediata retirada do seu nome. E aqui a questão fala, ó, e ela indicou como pedido final uma indenização por danos morais, né? O juiz deferiu o pedido provisório e a ré não apresentou recurso, né? Se não houve, então eu estou diante aqui de um procedimento em caráter antecedente, né? Uma tutela antecipada, né? Porque ela quer logo usufruir do seu nome limpo, né? Teve o deferimento e não teve recurso. Então, aqui, realmente, é uma hipótese de estabilização da tutela. A letra A está errada ao dizer que a Ana Clara deve aditar a petição inicial, e não é uma obrigação, justamente porque vai ocorrer a estabilização, né? A letra B está errada ao dizer que a ré é considerada revel, né? Não, nós não estamos em nenhuma situação de revelia aqui, porque esse procedimentozinho antecedente, ele nem abre margem ainda para apresentação de contestação, é a ausência de contestação que gera a revelia, né? E nesse procedimento antecedente, a gente nem se fala ainda de contestação, mas sim, né, da decisão do juiz que dá ou não dá, e se der, vamos aguardar se o réu vai interpor recurso. Se ele interpuser o recurso, aí eu não estabilizo. Então, a Ana Clara deveria realmente aditar, né? E o processo vai seguir normalmente. Aí sim vai ter o prazo para contestação, etc, etc. Então, tá errada a letra B aí ao dizer, né, que vai ser considerada revel e o juiz vai julgar o mérito. Não, aqui nós tivemos, né, a ocorrência da estabilização e o processo já vai acabar, né? Eu não vou seguir com esse processo adiante quando nós termos o julgamento do mérito, tá? A vantagem da estabilização é justamente essa, né? A letra C, pessoal, ela diz que a decisão que concedeu a tutela não pode ser revista. A gente viu que pode sim, no prazo de até 2 anos. Vamos lá, mais algumas questões aí, pessoal, de tutela provisória. Márcia está muito doente, necessita fazer uso contínuo do medicamento XYZ para sobreviver. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada de que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você, como advogado ou advogada, para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obriga o poder público ao fornecimento do medicamento.
A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. Galera, então vejo aqui, ó, ela entrou com uma petição inicial e pediu apenas e tão somente, né, o medicamento, em caráter antecedente. Aqui eu estou diante de uma tutela provisória de urgência, né? Há um perigo de dano, né, à saúde da Márcia. E aqui é uma tutela antecipada, porque ela já quer, né, esse remédio, já quer usufruir desse remédio, né? E então você precisa se situar aí e identificar que nós estamos diante de um procedimentozinho de uma tutela antecipada em caráter antecedente. A respeito desse caso, assinale a afirmativa correta. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela da evidência, em que se requer a demonstração do perigo de dano. E aí? O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir é requisito do requerimento da tutela antecedente. Já sabemos que não também, né? O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para fornecimento de medicamento. Letra D. Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada. E aí, qual você marcaria aí? A, B, C ou D? Vamos lá. Tempinho para você marcar aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Foi. Vamos ver se você acertou aí. A alternativa correta é a letra C, né? A letra A está errada ao dizer que foi usada a tutela da evidência. Obviamente que não. A tutela da evidência, como a gente explicou mais no início aqui, é aquela em que não há urgência, né? Em que, e no caso aqui nós estamos diante de um perigo de dano, há uma urgência. A letra B diz que a formulação completa da causa de pedir era requisito essencial da tutela antecedente. A gente viu aqui que não. A tutela antecedente, requerida em caráter antecedente, ela dispensa justamente, né, essa formulação completa, ela pode se limitar, né, ao requerimento da tutela de urgência. E a letra D diz que, se o juiz entender que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, ele deve indeferir a inicial de plano, e não é verdade. Porque o juiz, entendendo que não há elementos para conceder, vai indeferir e, no caso, a parte requerente, no nosso exemplo aí seria a Márcia, ela teria o prazo para aditar essa inicial e ir atrás da tutela definitiva, mediante cognição exauriente e tudo mais. Então, a correta aí é a letra C. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento de medicamento. Vamos para mais uma? Miro ingressou com ação judicial em face da empresa Viva Bem, fundamentando seu pedido em acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. E, não obstante a não demonstração de urgência, Miro requereu a concessão de tutela provisória em caráter liminar. Levando em consideração este pleito de Miro, assinale a alternativa correta. Não é possível, no caso, a concessão de tutela provisória, uma vez sendo requisito para tanto a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É possível, no caso, a concessão de tutela de urgência, cabendo ao juiz decidir o pleito antes de determinar a citação da empresa ré. Letra C. Não é possível, no caso, a concessão de tutela provisória em caráter liminar, tendo em vista a necessidade de prévia manifestação da empresa ré. E letra D. É possível, no caso, a concessão de tutela de evidência, admitindo-se que o juiz decida antes mesmo da prévia oitiva da empresa ré. Galera, aqui nós estamos diante de uma questão que trata sobre tutela de evidência. De acordo com o artigo 311, a tutela da evidência será concedida
independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando você tem aí, ó, pessoal, 4 hipóteses em que a gente pode requerer uma tutela provisória de evidência, mesmo não tendo uma situação de perigo de dano, uma situação de urgência. Quando a gente pode fazer isso? Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, quando as alegações de fato, né, do autor puderem ser comprovadas documentalmente e já houver uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Letra C, quando for um caso de um pedido rei persecutório, né, um pedido que você está buscando, né, reaver uma coisa, e esse pedido estiver fundado em uma prova documental de um contrato de depósito. E inciso 4, quando a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente, né, e o réu não opõe prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, nessas 4 situações aqui, pessoal, a gente pode pedir uma tutela provisória de urgência, que independe da demonstração do perigo de dano da urgência. Ok? Dessas aqui, o que teu examinador mais gosta, pessoal, é essa aqui, ó. É essa segunda, né? Ele fala lá que já tem uma súmula vinculante, já tem um entendimento firmado em casos repetitivos. O que são casos repetitivos, pessoal? É julgamento de recursos extraordinários e de recursos especiais, né? Repetitivos. Pode ser também o caso, pessoal, de IRDR, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá? Então, eu entro com uma ação, aí eu faço um pedido lá que está fundamentado em um entendimento já pacificado, né? Em julgamento de casos repetitivos, de um IRDR, de um RE, o RESP, né? Julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos. E aí eu peço uma tutela provisória, porque meu direito é evidente, né? Já tem até lá um precedente, né? Dos tribunais e tal. Ah, mas não tem urgência. Não precisa, porque eu encaixo aqui no inciso 2º do 311 e peço uma tutela de evidência, porque o meu direito é evidente. Detalhe aqui, pessoal, que nesses 2 casos aqui, ó, aqui está até um pouco apagadinho, né? Mas nesses 2 casos aqui, ó, nos incisos 2 e 3, a tutela de evidência nesses 2 casos aqui, ó, pode ser dada liminarmente, ou seja, antes do réu ser ouvido, antes do réu ser escutado. Agora, essas hipóteses aí, ó, dos incisos, deixa eu até mudar aqui, botar um laranja. Nessas hipóteses 1 e 4, essas hipóteses aqui de tutela de evidência não pode ser concedida liminarmente, tá? Só após manifestação do réu. E por uma questão óbvia, né? Olha só, o inciso 1 fala ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Pressupõe, então, que o réu já se manifestou, já falou, né? Já foi ouvido. Então, não tem como a gente falar abuso do direito de defesa do réu, se o réu não foi nem sequer citado ainda. A mesma coisa no inciso 4, ó, petição inicial instruída com provas robustas e o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável. Pressupõe, então, que o réu já se manifestou. Então, não tem como ser liminar. Então, essas hipóteses 1 e 4, elas nunca podem ser usadas como fundamento para a concessão de tutela de evidência liminar. Tá? Já inciso 2 e 3 pode ser usada como fundamento, tá? Para a concessão de tutela de evidência liminarmente. Então, galera, aqui você consegue já responder, né, a questão que nós trouxemos aí, ó. Mira ingressou com uma ação judicial, fundamentando seu pedido em um acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Ele não demonstrou urgência, mas requeriu tutela provisória em caráter liminar. Letra D, é possível, no caso, a concessão de tutela provisória de evidência, autorizando que o juiz decida antes mesmo da prévia oitiva da ré.
porque é a hipótese do inciso 2, que admite a concessão em caráter liminar. A letra A diz que não é possível, pois é requisito para tanto a demonstração do perigo de dano. Não, nem toda tutela provisória exige, né, demonstração do perigo de dano. Tutela de evidência não exige. A letra B diz que é possível, no caso, a concessão de tutela de urgência. Aqui, não. Aqui, não. Porque se nem sequer tem urgência, né, não há algo que se falar de tutela de urgência aqui. A letra C diz que não é possível a concessão da tutela provisória em caráter liminar, tendo em vista a necessidade de prévia manifestação. Não, nesse caso, cabe sim, né? Porque nós estamos lá no 311, inciso 2. Então, a correta aqui é a letra D de dado. Questãozinha legal essa daqui, hein? Se atente aí, porque ela envolve, né, uma diferenciação de tutela de urgência para evidência, se cabe liminar ou não. Então, fique atento aí, ok? Galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, certo? Foi uma aula aí bem objetiva, bem, como eu posso dizer aí, bem didática, né? Bem direta. E eu espero de verdade que vocês tenham compreendido aí os assuntos e que na prova de vocês arrasem aí, caso nós tenhamos uma questão aí de tutela provisória, de intervenção de terceiro, porque o nosso objetivo aqui é esse, é gabaritar processo civil. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.